Beleza, gente. Iniciamos aí a gravação da nossa sexta aula de Direito Penal 3. Hoje vamos tratar do tema infanticídio, beleza? Antes de mais nada, deixa eu dar uma chegadinha aqui no nosso grupo de novo. Antes de continuar com a gravação, vocês estão me ouvindo, me enxergando bem, enxergando a tela, já está sendo compartilhada? Dá só esse feedback rapidinho para a gente começar. Ótimo. Então, beleza, galera. Vamos trabalhar. Que Direito Penal 3, infanticídio. Acho que tem alguém pedindo admissão. Todo mundo entrou, tá aqui, beleza? Vamos lá. Infanticídio. O infanticídio está previsto no artigo 123 do Código Penal, que trata-se de crime doloso contra a vida. Por que eu fiz essa observação aí, essa afirmação frontal e contundente logo na nossa primeira linha, não só da previsão legal do tipo penal, mas tratar-se de crime doloso contra a vida? Porque crime doloso contra a vida estão os que estão inseridos em um determinado artigo do Código de Processo Penal, a dica aqui embaixo, a cola, eles serão de ritualística de procedimento penal especial, ou seja, ritualística do tribunal do júri. Vamos primeiro olhar para o nosso tipo penal. Matar sob influência do estado puerperal o próprio filho logo durante o parto ou logo após o parto, né, ou logo após o mesmo. Gente, essa aula, apesar de ser, né, um tema macabro, é uma aula que eu gosto de dar presencial, né? Que é o gestual conta tudo nesses crimes. Quer queira, quer não, é um tema fúnebre, né? Um tema pesado, mas que vocês vão encarar ele um dia, mais cedo ou mais tarde, numa prova, e eventualmente todo aquele nosso contato, aquela nossa brincadeira de sala de aula ajuda, né? Então vamos dar uma lidinha aí no 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, para poder lembrar isso. A gente está caminhando para o finalzinho dos crimes contra a vida, né? Ali do título 1 da parte especial. E olha aí a parte da competência. A competência para julgamento deste crime é do Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 74, parágrafo 1º do CPP. Ele está ali nos artigos do CPP que fala da competência em razão da natureza, em razão do lugar, em razão da função, e por aí vai, né? Beleza, vamos aqui. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária. É a LODGE, né? As LODGE dos estados. Aqui no Rio vai ter muita gente que chama de CODGERG, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, tá? Salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Aí, parágrafo 1º, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 1º, parágrafos 1º e 2º, é o homicídio simples, o homicídio com aquela cláusula especial de redução de pena que a gente chama, aspas, de privilegiado, e o homicídio qualificado. 122, que é a instigação, auxílio, instigação e incentivo ao suicídio ou à lesão corporal, que nós vimos na semana passada. E 123, infanticídio, que é o nosso tema de hoje. 124, 125, 126 e 127, que são aborto e correlatos. É o aborto próprio, o aborto provocado, com consentimento, sem consentimento. É toda a ritualística inserida ali no tipo penal do aborto. E será de competência do Tribunal do Júri eles praticados, seja na forma tentada ou na forma consumada, tranquilo. Então você pensa ali, tudo que está ali no título 1 da parte especial, porque se você for dar uma olhadinha na parte especial, eu vou olhar aqui no meu, está aqui na mão, aqui, né, mais perto para poder fazer o exemplo aqui com vocês. Né? Olha ali a parte, o título 1 da parte especial, você vai ver, ó, vai até ali 127, forma qualificada, 128 vai dizer que não se pôs um aborto praticado por médico, aquele aborto permitido, o 129 já é lesão corporal. Então, todo esse conteúdo de competência do Tribunal do Júri é o conteúdo do título 1 da parte especial do Código Penal. Beleza, galera? Então, e o título 1 ele tem o seguinte tema: 2 crimes contra a vida. Tá? 2 crimes contra a vida. E você vai falar, pô, Léo, mas tem o latrocínio, né, que tá lá no 57, parágrafo tal, tal. Não, isso daí é outra parada. Vai ser objeto do nosso estudo, vai ser objeto do nosso avaliar do Instituto Jurídico Penal Material mais para frente, tá? Segundo bimestre, que é quando a gente vai dar uma corridinha, os crimes eles já ficam mais, os delitos vão ficar mais fáceis de ser trabalhados. Bom, beleza. Infanticídio, primeiras considerações.
O professor Teixeira de Azevedo, eu coloquei o nome aí do camarada até em razão da fidelidade à fonte, nos ensina que o infanticídio é, aspas, uma espécie de homicídio privilegiado. Porque ele vem ali dando novas circunstâncias para um delito que a gente já conhece, né? Modificando ali, né, a pena, né, a pena mínima e a pena máxima. Vez que, não obstante tratar-se de crime doloso contra a vida, ato comissivo com ânimos necandi, ato doloso, ato dirigido a uma determinada finalidade fúnebre, funesta, né? Ele dirige-se contra o próprio filho da autora do delito, que age por influência do Estado puerperal. Tem toda uma discussão jurisprudencial não, perdão, doutrinária, que fala dessa questão, mas se o ato é dirigido contra o próprio filho, não seria um ato de maior reprobabilidade? Não seria um ato que você tem uma repulsa maior com relação ao cometimento daquele delito? Bom, essa redução que é prevista na pena base do infanticídio, ela se dá não por ter sido somente praticada contra o próprio filho. É claro que também, eu coloco essa observação nesse slide, porque vai ter quem argumente que quando cair a ficha da suposta autora, da autora do delito, da suposta não, suposta a gente usa para o processo, quando cair a ficha da autora do infanticídio, nós estamos trabalhando com um quadro hipotético de real cometimento, caiu a ficha da autora do crime de infanticídio, meu filho, aí é aquela mácula que nunca mais, e foi por querer, não é aquela figura do perdão judicial que nós vimos na análise do 121 e seus diversos parágrafos, né? Nós estamos falando, não estou falando lá Deus nos defenda, né? O camarada que está lá perde a direção do carro, atropela o filho numa bicicleta e acaba matando, né? Não estou falando daquele homicídio culposo com resultado morte de ente querido que vai estar lá naquela hipótese de perdão judicial. Estou falando de aí sujeito ativo, já vou adiantar o assunto do próximo slide. Sujeito ativo é específico. Mulher em estado puerperal. Agora eu tenho que ter uma outra consideração, porque o puerpério é muito mais do que aquele mero estado puerperal. Eu vou dar todo o bizu aí. Eu espero não deixar o nosso encontro muito longo, porque eu prometi que a gente termine um pouquinho mais cedo, mas vamos dar uma olhada nessa questão do estado puerperal, porque técnico-cientificamente o estado puerperal ele vai se elastecer, e eu trago fundamentado aí na literatura médica, ele se elastece por até 4 meses, tá? Mas vejam bem, vou voltar um slide, que o legislador ele menciona aqui, durante o parto, se a criança está saindo, saiu só a cabeça da criança, tá metade ali da criança ainda dentro do corpo da mulher, outra metade para fora, ela já agarra o pescoço da criança e quebra. Pode ser retratado o crime de infanticídio, tá? Já saiu, chorou, respirou, deu qualquer sinal de vida, seja uma vida sustentável ou não, tá? Mas vida, infanticídio, tá? Vamos lá. Temos aqui uma circunstância especial no agir, no estado emocional e físico da autora do crime. Eu coloquei emocional e físico para facilitar. A doutrina usa uma palavra chamada fisiopsicológica, tá? É um conglobamento, né? Um engendramento desses dois estados. O estado físico-psicológico, o emocional e o psíquico trabalhando ali, engendrados lado a lado. Bom, teremos ainda uma vítima em específico que outra não serviria, né? Parece que eu estou sendo redundante, aquela coisinha, né, do determinado político conhecido que fala, não, quem ganha porque não perde, porque quem perde não ganha, não é isso. É uma vítima em específico que outra não serviria porque é uma vontade dirigida a tão somente um tipo de agente. Se for uma vontade de matar crianças, é outro crime. Mas é uma vontade, não é uma vontade de matar o filho, é o próprio filho, mas qual o próprio filho? O filho dela de 10 anos que estava ali do lado do parto? Não, aí é outro crime, né? É outro tipo de homicídio. É aquele filho que, diante do estado fisiopsicológico em que se encontra aquela mulher, em razão do puerpério, algo que atinge ela em seu aspecto físico, em razão de impulso psicológico, faz com que ela saia do seu eixo de razão e venha praticar um crime doloso contra a vida. E contra a vida do recém-nascido, tá? Do produto da concepção recém alçado
né, a vida, né, que acabou de ganhar vida própria, né, vida autônoma, uma proteção diferenciada do seu valor da vida do Estado. Por quê? Há muito tempo eu li um doutrinador que falava que é porque naquele estado em que a mulher se encontra, ela entende que aquele ser que dela sai, que ela está pondo no mundo, ela entende que ele é um mal para ela. Então ela ataca não é só o próprio filho, é o próprio filho que acaba de nascer. Porque se a ação for cometida contra o outro filho, filho de 5 anos, estava ajudando ali, estava do lado do bercinho, ela deu uma louca e quebrou o pescoço do filho de 5 anos. Não, não é infanticídio, não é o caso. Infanticídio é infanticídio, perdão, gente, é o Estado, é o delito praticado contra aquele que acaba de nascer, tá? O prejuízo emocional ou traumas a serem experimentados pela autora ao fim do puerpério pode por ter ceifado a vida do próprio filho, poderão ser gravíssimos, entretanto não a isentarão de pena, não é causa de perdão, que eu falei no início. Por isso, uma pena diferenciada em relação ao comportamento homicida simples. Primeiro porque o agir dela está nublado, em razão de um estado diferenciado, tá? Que levava o nome de esquizofrenia pós-parto, salvo engano. Eu coloquei no slide a nomenclatura antiga, né, para isso, né? Para você ter noção da gravidade, tá? É uma real patologia da mente e do corpo. Eu ia falar da mente e da alma, né? É uma real patologia da mente que atinge ao corpo, né, ao estado físico. Vamos dar uma avançada, tá tudo explicadinho aí, trouxe tudo escrito para vocês, tá? Bom, infanticídio, bem jurídico tutelado. Protege-se aqui a vida do nascente, do recém-nascido. Modernamente, não se distingue mais entre a vida biológica e autônoma ou extrauterina. Aquela questão, não importa fazer ilações, mas ia morrer dali a 3 dias. Não importa. Mas não importa. Nasceu com vida a mãe influenciada pelo estado puerperal, em estado de puerpério, ceifou a vida de seu próprio filho, infanticídio 2 a 6 e segue, tá? É indiferente a existência de capacidade de vida autônoma, sendo suficiente a presença de vida biológica. Assim, a vida extrauterina, e isso é importantíssimo para o confronto de tipos penais, assim, a vida extrauterina autônoma do neonato deixou de ser condição indispensável ao infanticídio, sendo suficiente a vida biológica. Nasceu, viveu, provada de qualquer forma, tá tranquilo, tá? Que pode ser comprovada pelos batimentos cardíacos, pela circulação sanguínea ou por qualquer outro critério admitido pela ciência, gancho fundamental para a matéria de direito processual. Se for qualquer outro critério admitido pela ciência, prova de condão científico no processo penal chama-se perícia. Então, necessária se faz a perícia, tá? Assim, basta a comprovação de que o produto da concepção nasceu com vida, por qualquer meio que a ciência admita. Caso contrário, né? Fui redundante aí, perdão por isso, mas bom, a intenção é de deixar a coisa bem marcada para vocês. Caso contrário, caso o produto da concepção não tenha chegado a nascer com vida, poderemos, eu vou fazer esse confronto mais à frente, poderemos estar diante da hipótese de aborto. Tu imagina o seguinte, a mulher vai lá na clínica de aborto, tá com a criança ali de 8 meses, a gente sabe que se nascer de 8 meses, vinga, né? De 7 meses, vinga não, né? Vinga é um termo antiquado dentro do vovô e da vovó, né? Se nascer de 7, de 8 meses, pode ser que evolua normalmente, né? Então, poderemos estar diante da hipótese de aborto. Aí você imagina a mulher lá, barrigão, 7 meses, ela vai abortar. Ela vai a uma clínica de aborto, não, eu quero tirar, né? A minha opinião pessoal não deve influenciar, né? A quem concorde, quem discorde, se é feio, se é bonito, não é o caso. Mas ela vai lá, criança já prontinha, e vai abortar. Adota a prática para ceifar a vida intrauterina e ela realmente perece, aborto. Adota a prática para ceifar a vida intrauterina e na hora de fazer a retirada do produto da concepção, ele nasce com vida,
o aborto não foi eficaz. Nasceu com vida, levou para casa, criou, opa, beleza, tá tranquilo aqui. Nasceu com vida, vi que caramba, não deu certo. Matou? Aborto. Abortão, desculpe, infanticídio. Se praticado pela mãe. Se praticado pelo médico. Ou, não me sinto confortável nem em chamar esse tipo de. Quem pratica essa conduta de médico, mas pela pessoa que foi o autor do aborto ilegal, do aborto criminógeno, é homicídio. Tá? Então vamos lá. Esse confrontamento entre os tipos penais, ele fica aperfeiçoado, ele fica redondinho. Eu já vou fazer alguma coisa desse confronto entre os tipos penais hoje para a gente fechar esse nosso bate-papo. Entretanto, eu fazendo hoje ou não, eu vou repetir ele no encontro que vem, porque é mais bacana depois que a gente tem todos os elementos ali, que aí você consegue entender tudo. Caramba, a proteção à vida, né? Desde quando, aonde nasce essa proteção à vida? Então, sujeito ativo e passivo. Somente a mãe pode ser sujeito ativo do crime de infanticídio. E desde que se encontre sob influência do estado puerperal. Aí, gente, olha só aquela diferença entre puerpério. Puerpério, ele vai se elastecer. É o tempo que leva para o corpo da mulher voltar. As meninas aí me ajudem se tiverem uma informação melhor do que essa para passar para a galera. Ou se tiver algum colega aqui que seja da área de saúde, puder me dar uma bola nessa parte dos conceitos médicos, tá? Mas o puerpério é mais elastecido. É o tempo que o corpo da mulher leva para voltar para o lugar, questão hormonal, questão física, psicológica, tá? E o estado puerperal, e aí a doutrina médica mesmo nos adianta, é esse estado em que a mulher, inclusive, pode passar por um estado febril, mas que não necessariamente vai afetar o discernimento psíquico dela. Trata-se de crime próprio que não pode ser praticado por qualquer um. É só aquele agente, a mãe. Sujeito passivo, segundo a expressão literal do 123, é o próprio filho. A interpretação eu já fiz com vocês. O próprio filho que acabou de nascer, não serve outro. Acabou de nascer esse filho aqui, eu tô com raiva, estado puerperal. Odeio o meu mais velho, vou aproveitar um momento e matar ele que a pena é menor. Não, aí não é infanticídio ou homicídio qualificado, e aí pode ter mais qualificadora, vai ter causa de aumento de pena, vai ser um carnaval, tá? Vocábulo que abrange não só o recém-nascido, mas também o nascente, como eu disse, é que está saindo, né? Tá? Metade da criança ali é um rompante de raiva e busca matar a criança. Diante da elementar contemplada no próprio dispositivo, durante o parto ou logo após, esse logo após é fundamental, tá? O neonato é o recém-nascido. E o nascente é aquele que está nascendo, em processo de nascimento. O feto sem vida não pode ser sujeito passivo. O que nós queremos deixar claro aqui, né? Ela estava lá sofrendo para a criança nascer. Aí o produto da concepção é expelido pelo corpo dessa mulher. É expelido já sem vida. Ela não sabe se tem vida, se não tem vida naquele corpo. Ela acha que está com vida, mas o corpo já foi expelido. O produto da concepção já saiu do corpo dela morto. Ela pega e arranca a cabeça, quebra lá o pescoço, acha que está matando. Não, vamos falar, de repente, lá de um crime, né, contra os restos mortais. Pode ser que sim, vai depender da interpretação, apesar do dolo não ter sido dirigido nesse sentido. Então é algo a ser analisado lá. Mas infanticídio não tem, porque não dá para matar aquilo que já está morto. O crime é impossível. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Professor, Oi, querida. uma pergunta. É que na hora que você estava falando do aborto, Picotou. travou aqui para mim, então eu não peguei a parte que você falou. Se a criança nascer com vida e o médico matar a criança, Homicídio. Homicídio. Homicídio, né? Homicídio praticado pelo médico. Tá? É por isso que eu falei agora, mas não se preocupe, eu vou ter que repetir isso quando a gente falar sobre aborto na semana que vem, porque tem olha só, vou só ler os títulos dos tipos, né? Tem lá o 124, provocar aborto em si mesma, o 125, aborto provocado por terceiro, o 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então tem o aborto sem o consentimento da gestante, com o consentimento da gestante, ainda tem as formas qualificadas lá, né? Eu sou permissa vênia, brincadeira? Vamos lá, eu sou seu marido e você fala assim, amor, engravidei. Tá.
Quantos meses? 2. Não, tudo bem, vamos ter. Aí pego aquele remedinho lá, né? Dipirona, né? Que todo mundo sabe que dipirona mata o feto. Mentira, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não diz o nome. Né? Aí pego aquele remedinho, amasso ele e coloco lá escondido na tua comida. E isso é causa efetiva do aborto que eu vou provocar em você. Eu tô lá no 125, né? E aí eu posso aplicar também essa conduta do médico. A mulher levou lá a sua barriga para abortar, o médico deu um remédio abortivo para a menina, o feto parou de se mexer. Aí ele foi, fez o procedimento para tirar o feto de dentro dela. Quando tirou o feto que estava imóvel, ó, abriu os braços, se mexeu. Aí a mulher, não, pelo amor de Deus, já que nasceu eu vou ficar. Aí o criminoso, né, o agente que foi praticar esse aborto, falou: não, aqui você pagou para não levar a criança, mata. Aí é homicídio, entendeu? Porque nasceu com vida, terceiro meteu a mão naquela criança, naquele ser vivo, é homicídio. A mãe atingida pelo estado puerperal é infanticídio. A mãe sem estado puerperal é homicídio, tá? Tá. Inclusive qualificado. Deu para entender? Sim, professor. Beleza, Ok. qualquer coisa me interrompe de novo. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Vivi. Em relação a essa história que o senhor contou sobre o medicamento que o marido coloca, como é que vai ser provado que foi ele que provocou e não ela, quando ela chegar lá no hospital passando mal? Aí é questão probatória, né? Questão probatória é processo, né? Aí é mais complicado. Como que eu vou fazer esse tipo de prova? Aí é parecido, mal comparando, por favor, não me entendam mal, com um crime de estupro. É a palavra de um contra a palavra de outro. Então, outros tantos elementos circunstanciais e periféricos precisam ser colhidos, né? Ele vai de acesso a medicamento e tal, porque a prova em si, a construção da prova é que vai determinar quem foi que praticou ou não. Porque que existe a diferença ali, direito material para o direito processual, né? Porque dentro do direito material eu vejo um quadro imutável. Né? É aquele quadro, é como se eu visse um filme. Então, na hipótese do homem ter dado dolosamente escondidinho para a mulher esse comprimidinho, ele está praticando aborto não consentido. Ela pegou o comprimidinho, pum, tomou para poder provocar o aborto, é o 124. Provocado pela gestante com ou sem seu consentimento, aquela vida não é mais dela, aquela vida está protegida. Tá? E aí por aí vão as variações que nós vamos trabalhar no encontro que vem, fica tranquilo. Aborto é o nosso tema do próximo encontro. Eita caramba, mexi aqui no negócio, achei que estava passando o slide. Agora vocês acabaram de presenciar o desespero da pessoa que não se entende direito com o computador. Vamos lá. Então, a questão aí do estado puerperal, algumas informações interessantes, né, e fundamentais. Estado puerperal é considerado uma... Deixa eu só aceitar aqui a colega, que acabou de entrar. É considerado uma alteração temporária na mulher previamente sã, com o colapso do seu senso moral, diminuição da capacidade de entendimento, seguida de liberação de instintos, culminando com agressão ao próprio filho. Psicose puerperal é um nome que vocês vão ouvir muito, tá? Eu acho que eu fechei o meu DSM, cara. Fechei. Eu tava aqui com o meu livro aberto aqui no formato PDF para compartilhar com vocês. Mas é bem isso que está ali, tá? Comportamentais. Psicose puerperal. Anteriormente, olha só, conhecida como esquizofrenia pós-parto. No DSM atual, ele está ali ainda no título das esquizofrenias leves, tá? Das esquizofrenias brandas. E ele fala que foi um Ctrl+C, Ctrl+V, que botei até a página aqui, a 138. Gente, me dá um minutinho. Eu vou parar de compartilhar até um minutinho para tentar abrir esse arquivo para vocês. Espera aí, eu me perdi completamente aqui de onde está a minha tela. Dá só um minutinho, só vou parar a apresentação. Deixa eu ver. Vou continuar aqui, vocês me vendo. Eu quero abrir esse livro porque isso é interessantíssimo. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ué? Tá aqui, achei. Essa quarentena tá fazendo cada vez mais eu me convencer que preciso de um oftalmologista. Beleza? Deixa eu avançar aqui para a página. Isso que é bom a gente colocar a referência no... Avança.
Ó, vou... Aqui achei, voltei. Cadê? 138. Transtorno... Aqui, transtorno psicótico breve é o que traz a literatura. Eu já vou voltar a compartilhar a tela. Só um minutinho. Aqui. Estou só esperando o programa carregar minha tela. Bom, agora ele disse que vocês já estão vendo minha tela. Deixa eu ir lá. Aqui, ó. Aqui é uma página do DSM, tá? O DSM é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais utilizados por psicólogos, psiquiatras, é literatura médica, tá? Aqui, ó. Transtorno psicótico breve. Especificar-se. Aqui o que nos interessa. Com o início no pós-parto, se o início é durante a gestação ou em 4 semanas após o parto. Então é isso que eu vou voltar aqui para a nossa tela dos slides, tá? Então, é isso que a literatura médica mais moderna, do DSM-5, entende que é o elastecimento do puerpério. Entretanto, a psicose puerperal é aquela ali no contexto jurídico que ocorre logo após o parto. Por mais que elasteça-se esse estado de psicose breve em razão do puerpério, tá? São coisas diferentes. Então, a psicose puerperal, anteriormente conhecida como esquizofrenia do pós-parto, está descrita sob o nome de transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que é um estado mais elastecido. O DSM-5 diz, como eu acabei de ler e mostrar para vocês, que com o início no pós-parto, se o início é durante a gestação ou em até 4 semanas após o parto, entendimento aí da doutrina adequada. O sigla DSM é uma contração de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, né? Espero que meu inglês não tenha me boicotado neste sentido. Eu coloco aqui porque principalmente quem está fazendo TCC, quer escrever alguma coisa sobre a área médica, sobre biodireito, essas questões, pô, é massa dar uma olhada nessa parte, tá? Vamos lá. Rogério Greco, mencionando Jorge de Rezende, nos ensina que o puerpério duraria de 6 a 8 semanas, que é 8 semanas, né? Cada mês tem 4 semanas, 2 meses. Tem esse confronto aqui. O puerpério não é fácil de se compreender, é ser humano, vai variar muito de mulher para mulher, tá? E por isso que eu tive essa curiosidade, essa vontade de colocar uma transcrição DSM aqui, para vocês compararem o que a literatura jurídica fala sobre o prazo e o que a literatura médica fala sobre o prazo. Mas esse prazo é irrelevante, tá? Basta identificar que a mulher estava sob o estado do puerpério e eu já vou dar um macetinho prático para identificar ou afastar o infanticídio. Que, por outro lado, não parece ser razoável considerar-se todo esse período, pois, é esse o macetinho prático, pois a lei diz, logo após o parto. Como limite temporal, exatamente, a complexidade humana, a colega fez aqui o comentário, né? A complexidade humana é tudo, né? Como limite temporal, não durante todo o puerpério, pois estes motivos não parecem razoáveis, comi um M ali, ao mesmo tempo, não se parece razoável considerar, ao mesmo tempo, o lapso temporal em total, em 4 meses, já pensou? Vai ter que trancar o filho longe da mulher, né? Para não matar a criança, né? Considerar todo o lapso temporal, mas sim circunstâncias de primeira oportunidade logo após o parto e por influência do diferenciado estado. Aí eu preferi colocar já a palavra, o termo técnico que se costuma usar em processo, né? Por mais difícilzinho que seja, mas tá aí transcrito para vocês. Diferenciado estado fisiopsicológico, ou seja, a primeira oportunidade logo após o parto. Não precisa ser assim, mas tá lá, a mulher pagou um quarto particular, né, no melhor hospital, e ela foi levada para o quarto, tá lá, com o maridinho do lado, tudo bem, a criança no berçário, sendo cuidada, limpa, passeada, tal. Aí veio a enfermeira, olha que bonitinho, botou do lado dela, o marido dela tá ali do lado olhando, o pai dela, a mãe, não sei, alguém, a irmã, né? Aí entregou a criança, ela tá aqui, ó, doida para quebrar o pescoço da criança, mas não quebra. Aí todo mundo sai de perto, ela, ó. Primeiro momento, sozinha, matou a criança. Aí, ó, infanticídio. É o primeiro momento que ela se sente confortável para a prática do delito. Então, esse logo após, elastece.
Se pode se elastecer ao primeiro momento oportuno. Rompeu esse limite da primeira oportunidade concreta e ela cometeu o delito após, segundo doutrina majoritária, é mais tendente a caracterizar crime de homicídio. Tá? Então vamos lá. César Bittencourt com relação ao tipo penal objetivo. A conduta típica consiste em matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Não, tá tudo certinho. Piscou aqui a luzinha da câmera. Eu tenho duas luzinhas na borda do computador brancas, né? Uma do lado da câmera e uma do lado do microfone. Quando elas piscam, eu falo, meu Deus, acabou a aula. Mas vamos lá, vamos seguindo. Acabou não, voltou. César Bittencourt. A conduta típica consiste em matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Necessário, no entanto, que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal. Porque se você afastar essa influência do estado puerperal, mesmo que seja logo após o parto, é homicídio. O puerpério, elemento fisiopsicológico, é um estado febril comum às parturientes, que pode variar de intensidade de uma para outra mulher, podendo influir na sua capacidade de discernimento. O infanticídio é, a rigor, modalidade especial de homicídio privilegiado, quem diz é o Bittencourt, tá? É fundamental a perturbação psíquica que o estado puerperal pode, não que ele provoca, que ele pode, porque não é em todas que provoca, tá? Esse estado de perturbação psíquica, que pode provocar na parturiente. É exatamente essa perturbação, é aquele gatilho decorrente do puerpério que transforma a morte do filho em um delictum exceptum, ou seja, um delito de exceção. Tá? Erro sobre a pessoa, isso cai muito em questão de exame de ordem. Eu fiz a maior questão, te parece redundante, né? Mas não é. Eu fiz questão de trazer a questão porque cai muito em questão de exame de ordem. Lembrei da cabeleireira Leila, né? E eu fucei ali nos sitezinhos de internet para achar uma questão para ilustrar isso para vocês. Porque, gente, se não for em todo exame sim, exame não, vai ter uma questãozinha de múltipla escolha que vai tratar ali dos outros crimes dolosos contra a vida. Se não tratar do infanticídio dessa forma, vai estar ali um caso concreto, né, um caso contextualizado para você identificar se é infanticídio, se é homicídio, se é aborto com consentimento, sem consentimento, tratar ali desse confronto entre os tipos penais. Então, digamos que a parturiente mate o filho de outrem, tá? Se ela souber que não é o seu filho, se souber não ser seu filho, né, foi lá. Ela sabe que não é o filho dela, foi lá, matou. Mas matou por matar, porque estava surtada. Homicídio simples. Se souber não ser seu filho e mata por inveja da coleguinha do lado, homicídio qualificado pelo motivo fútil. Tá? Se ela não sabe que aquela criança que ela matou não era o seu filho, pois ela confundiu essa criança com o seu próprio, ela acredita que aquela criança que ela matou era seu próprio filho, aí é infanticídio, que ela vai estar abarcada lá no erro sobre a pessoa, que está esculpido no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Porque na cabecinha dela era própria dela. Se não fosse dela, ela não matava. Ela não tinha... Lembra que nós vimos nos primeiros slides? A vontade dela era dirigida a uma pessoa certa específica. Outra não servia, não serve nem outro filho. Né? Vamos dar um exemplo assim, brincar com coisa séria, uma brincadeira de... Como é que fala? De mau gosto? Não, uma brincadeira de humor negro. Né? Digamos, ela tem lá um filho do primeiro casamento do marido que largou, o moleque lá bonitinho, 3 aninhos. Aí tá com o marido novo e tem um filho aí com o marido novo. Aí ela surtada vai lá matar a criança, o cara fala, não, peraí, cara, tu quer matar um filho teu, mata o outro. Não serve o outro. Porque esse estado de psicose breve, né, de esquizofrenia breve, até pegar a cola aqui, ó, do DSM. Não, a cola não tá aqui, não. Tá aqui, ó. De transtorno psicótico breve, porque mudou o nome, né? Esse estado de transtorno psicótico breve é dirigido ao produto da concepção recente, né? Aquele nascituro que foi responsável por deixá-la naquele estado puerperal. Beleza? E aí, para fechar o nosso bate-papo de hoje, como eu prometi para vocês, um exemplo de questão de exame de ordem. Tá aí o FGV, toda a referência. Ah, Léo, mas já faz 10 anos, mas cai. Tá? Esse tipo penal, ele não teve modificação recente. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no meu
Beleza? Aqui, ó. Não, tá aqui. 1, 2, 3. Cadê? Aqui, ó. Infanticídio. Você tá vendo que quando tem modificação recente aqui, ó, como houve, né, no 122, quando analisamos ele, né, tem a modificação recente, ela aparece aqui. Esse aqui é o site do Planalto, tem o que é de mais recente. Tá? Inclusive, fica a dica, descobri que em algumas leis, como na CLT, vem um martelinho aqui do lado do artigo que te lança a um repertório jurisprudencial muito interessante, tá? Tecnologia é tudo. E aqui, ó, o tipo tá ali esculpido do jeito que ele já está há muitos anos. Então, é um tipo penal com redação antiga? É muito atual e cai no exame de ordem dessa forma, logo essa proposta de questão aí é válida. Então, como que caiu aí nesse exemplo que eu estou trazendo, já de banca FGV para OAB, logo no primeiro exame. Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém-nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário e, após conferir a identificação de criança, asfixia, causando a morte. Na manhã seguinte, é constatada a morte por asfixia de um recém-nascido, só que esse recém-nascido não era o filho da Arlete. Qual o crime, né? Diante do caso, assinale a alternativa e indique a hipótese, a responsabilidade penal da mãe. Crime de homicídio, pois foi erro acidental, não isenta de responsabilidade? Não é o caso. Crime de homicídio, pois uma vez que o artigo 123 matar próprio filho sob influência de estado puerperal, não houve preenchimento dos elementos do tipo. Essa daí vai deixar o camarada na dúvida, né? Aí vem aqui, ó, crime de infanticídio, pois houve erro contra a pessoa. Tá saindo ali, eu acho que tá mais com cara de infanticídio. Aí você está na análise da questão de concurso, vê aqui, ó, infanticídio, pois houve erro essencial, você pensa, a questão está dizendo para mim que é infanticídio. A pegadinha é quanto ao tipo de erro em que incorreu esta mãe que praticou a autora do delito de infanticídio, do crime de infanticídio. Então já fica a dica para vocês que a sutileza, no caso concreto, a sutileza para a análise do infanticídio reside justamente nessa questão aqui do erro contra a pessoa. Outras tantas questões vão ser oportunamente abarcadas nas nossas conversas, nos nossos diálogos aqui de Direito Penal 4. Entretanto, como eu disse, eu prefiro trabalhar essa parte de confrontos de norma penal, né? Quando acontecer assim aborto, assim homicídio, assim qualificado, quando nós estivermos fechando os crimes contra a vida, ou seja, no nosso próximo encontro. Galera, brigadão pela participação. Eu vou fechar o encontro de hoje aqui no infanticídio, senão eu vou ficar com vocês até 10h30 de novo. E quero agradecer a presença de todos, a participação, as perguntas ajudam muito, porque mais importante do que tudo nas perguntas de vocês é que eu sinto como vocês estão vendo a matéria. Né? E aí eu consigo ir identificando onde é que está a dúvida, onde é que precisa de ajuste fino. E só eu pegando esse bisuzinho do ajuste fino é que eu consigo dar a dica que vai ser importante para vocês, para a vida, que não é para minha prova ou para a prova de um determinado colega, outro professor na faculdade. É para a prova do exame de ordem, pelo menos, que é o primeiro desafio quando vocês saírem da faculdade e para a militância. Tá bem, galera? Deixa eu fechar aqui a gravação.